Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 4 do livro de Neemias é um exemplo vibrante da determinação e fé do povo judeu sob a liderança de Neemias, diante de uma oposição intensa. Para entender melhor esse capítulo, é essencial considerar o contexto histórico e os costumes da época. Neemias vivia durante o período do exílio babilônico. Os judeus haviam sido levados cativos para a Babilônia, e muitos deles estavam retornando a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, recebeu permissão do rei para voltar a Jerusalém e ajudar na reconstrução dos muros da cidade, que estavam em ruínas. O capítulo 4 começa com a oposição de Sambalate, um governador de Samaria, e seus aliados. Quando Sambalate ouviu que os judeus estavam reconstruindo o muro, ele ficou furioso e zombou dos judeus. Ele disse em tom de escárnio que os judeus fracos não seriam capazes de reconstruir o muro, insinuando que suas tentativas eram ridículas e fadadas ao fracasso. Os inimigos de Neemias, além de Sambalate, incluíam Tobias, o amonita, e Gesem, o árabe. Tobias também zombou dos esforços dos judeus, dizendo que mesmo uma raposa poderia derrubar o muro de pedras que eles estavam construindo. Essa ridicularização pública tinha como objetivo desmoralizar os trabalhadores e fazê-los desistir de seu esforço. Neemias, em resposta, orou a Deus, pedindo que ele ouvisse suas orações e retribuísse os insultos dos inimigos. Ele pediu que Deus não perdoasse seus pecados e que sua maldade fosse julgada, pois estavam desafiando o próprio Deus ao zombar dos esforços de seu povo. Apesar da oposição, os judeus continuaram a trabalhar com todo o coração, reconstruindo o muro até a metade de sua altura. Quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas perceberam que o muro de Jerusalém estava sendo restaurado e as brechas estavam sendo fechadas, ficaram muito irados. Eles conspiraram juntos para vir atacar Jerusalém e criar confusão. Neemias, ao saber dessa conspiração, tomou medidas preventivas. Ele orou a Deus e colocou guardas de dia e de noite para vigiar e proteger a cidade. Além disso, Neemias armou o povo com espadas, lanças e arcos. Ele posicionou as pessoas por famílias, incentivando-as a lutar não apenas por si mesmas, mas por seus parentes e lares. Neemias encorajou o povo, dizendo-lhes para não temerem os inimigos, mas lembrarem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutar por seus irmãos, filhos, filhas, esposas e casas. Isso renovou a coragem do povo, e eles continuaram a trabalhar no muro, enquanto metade dos homens estava armada e pronta para o combate. A estratégia de Neemias era dividir as responsabilidades. Enquanto metade dos servos trabalhava na construção, a outra metade permanecia armada com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficaram atrás de toda a casa de Judá, apoiando e incentivando os trabalhadores. Os carregadores faziam o trabalho com uma mão e seguravam uma arma na outra. Os construtores, com suas espadas presas aos lados, continuavam a construção. Neemias implementou um sistema de alerta para garantir que todos estivessem prontos para defender a cidade em caso de ataque. Ele manteve um trombeteiro ao seu lado e ordenou que, ao ouvir o som da trombeta, todos se reunissem no local indicado para combater o inimigo. Assim, o trabalho de construção prosseguiu e os judeus permaneceram vigilantes, preparados para defender sua cidade a qualquer momento. Neemias também providenciou para que todos os trabalhadores permanecessem em Jerusalém durante a noite, para servir de guarda e para trabalhar durante o dia. Ele e seus servos não tiravam suas roupas, exceto para se lavar, permanecendo sempre prontos para qualquer emergência. Durante esse período, os costumes da época influenciavam fortemente a vida cotidiana. O uso de trombetas para alertar o povo era uma prática comum, assim como a construção de muros ao redor das cidades para proteção contra invasores. A divisão do trabalho e a vigilância constante demonstram uma organização social e militar bem estruturada, refletindo a seriedade da ameaça e a determinação do povo em proteger sua cidade e suas famílias. Neemias, com sua liderança inspiradora, não apenas coordenou a construção física do muro, mas também fortaleceu a moral e a fé do povo. Ele continuamente lembrava os judeus da grandeza de Deus e de sua capacidade de protegê-los contra seus inimigos.
Essa confiança em Deus era fundamental para a perseverança do povo diante das adversidades. Os comentários de estudiosos destacam a importância da oração e da ação combinadas na resposta de Neemias à oposição. Ao orar a Deus e ao mesmo tempo tomar medidas práticas para proteger o povo, Neemias demonstrou uma fé ativa, que confia em Deus enquanto faz tudo ao seu alcance para resolver os problemas. Essa abordagem equilibrada é um exemplo valioso para qualquer situação de adversidade. Os críticos também observam a importância da unidade e da cooperação entre o povo. Neemias enfatizou a necessidade de trabalhar juntos, apoiar-se mutuamente e estar prontos para defender uns aos outros. Essa coesão social e espiritual foi crucial para o sucesso da reconstrução do muro. Além disso, a oposição enfrentada por Neemias e pelos judeus ilustra uma verdade espiritual mais ampla. Sempre haverá resistência quando o povo de Deus se empenha em realizar sua obra. Os inimigos de Neemias tentaram usar o medo, a intimidação e a confusão para deter o progresso, mas a resposta determinada e confiante do povo em Deus lhes permitiu superar esses obstáculos. O capítulo 4 de Neemias é uma poderosa narrativa de coragem, fé e perseverança. Mostra como a liderança piedosa de Neemias, combinada com a unidade e a determinação do povo, levou à superação de uma oposição intensa. Esse capítulo continua a inspirar leitores hoje, lembrando-os de que, com a ajuda de Deus, é possível enfrentar e superar os desafios mais formidáveis. A história de Neemias nos ensina que a liderança eficaz combina fé em Deus com ação prática. Ele não apenas orou, mas também planejou e executou estratégias para proteger seu povo e cumprir sua missão. Isso ressalta a importância de estar preparado para enfrentar adversidades de maneira prática, enquanto se confia plenamente no poder e na proteção de Deus. Em suma, o capítulo 4 de Neemias oferece uma visão rica e detalhada da determinação e da fé do povo judeu sob a liderança inspiradora de Neemias. Ao enfrentar zombarias, ameaças e conspirações, Neemias e seu povo mostraram uma fé inabalável em Deus e uma determinação resoluta de continuar a obra que Deus lhes havia dado. Essa narrativa continua a ser um poderoso exemplo de como a fé ativa e a unidade podem levar à superação de grandes desafios, inspirando-nos a enfrentar nossas próprias adversidades com coragem e confiança em Deus. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.